No Papo de Discípulo, é esse momento especial de Deus, momento de aprender da palavra dele, momento de aprender sobre as doutrinas da igreja e sobre tudo aquilo que concerne a nossa vida cristã. Você, como sempre, é muito bem-vindo. Fica conosco, compartilhe esta live com seus irmãos, com seus amigos, na sua igreja. Compartilhe com todos esta mensagem que vem do coração de Deus para o seu coração. Amém? Daqui a pouquinho iniciamos o nosso estudo. Vamos nos conectando. Se você chegou agora, você já vai dando o seu oi, seu boa noite, né, para que a gente possa identificar você, ok? Eu já vou compartilhar aqui com as nossas redes sociais a live de hoje, para que as pessoas estejam vendo. Vai falando, você chega, fala do som, fala da imagem, tudo isso é muito importante, ok? Bem, vamos lá. Deixa eu pôr uma música aqui pra gente ouvir enquanto ouvindo aí a música. Muito bem. Quem tá aí? Fala comigo. Mais 2 minutinhos. A Edna. Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sempre bom ter você aqui conosco. Daqui a pouco começamos o nosso estudo. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, deixa ela aberta lá na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Vai deixando aberto aí para estudarmos esse texto importante das Sagradas Escrituras. Organizado, já começamos. Bom, muito bem, você está no Papo de Discípulo. Vamos estudar a palavra do nosso Deus. Eu quero começar esta noite orando. Nós recebemos uma notícia agora, que triste, né, da nossa irmã Edna. O rapaz faleceu lá em
Ubarana, é isso, né, irmão? Vamos orar por esta família, né? Que Deus traga conforto e consolo a esses amados. Vamos entrar aqui no Insta, primeiramente. Boa noite, meu querido, minha irmã, meu irmão. Entra agora comigo aqui no Instagram. Seja bem-vindo ao Papo de Discípulo. Vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Vamos começar orando. Senhor amado, colocamos diante de Ti esta família que está enlutada, ó Deus, e pedimos a Tua graça, o Teu cuidado e o Teu consolo, Pai. O Senhor esteja trazendo conforto, Deus, a esses corações que estão tristes hoje com a perda, Deus, deste jovem. Ó Pai, derrama da Tua graça, Senhor, e acolha nos Teus braços essa família, em nome de Jesus. Abençoa-nos agora esse estudo, que ele possa nos edificar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O som está baixo. Eu não sei porquê. O meu som diz que está baixo. Eu não sei o que eu faço para aumentar aqui. Põe bem pertinho aí. Eu vou ficar mais pertinho aqui do mic. Ver se eu consigo. Ver se deu uma melhorada aí. Deixa eu ver se eu regulo isso aqui. Não sei se eu consigo. Vamos ver aqui. Já vai começar. Só ver aqui se tem alguma configuração que dá para melhorar. Minutinho que nós chega lá. O som aqui, configurações. O som não é nesse lugar não. Vamos ver se tem aqui. Ok, qual que é o meu aqui? É esse aqui. Deixa eu ver os níveis dele. Também o nível dele tá baixo. Vamos ver se melhorou agora. Aumentei o nível dele. Tava bem baixinho o nível dele. Agora eu aumentei bastante aí. Agora acho que deu, hein? Muito bem, vamos lá. Vamos ver aqui. Diga aí se o som melhorou agora. E agora é para ter melhorado, ok? Nós vamos ler o texto enquanto você... Deixa eu ver aqui. Melhorou, glória a Deus. Deus é bom. Nós é ruim aqui no som, mas Deus é bom. Aleluia. Vamos lá, vamos ler o texto. Eu quero te convidar a ler Romanos 7, a partir do versículo de número 7. Que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto.
Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer um bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém, irmãos? Queridos, por que falar sobre esse texto hoje? Porque ontem nós falamos de Isaías 59, uma mensagem que eu a vejo como uma mensagem libertadora. Eu entendo a mensagem de ontem como uma mensagem não de alerta, mas de libertação, de percebermos em nós que a nossa maldade ou os nossos pecados ou os hábitos nossos pecaminosos são terrivelmente contrários a Deus e ofensivos a Deus e devem ser combatidos veemente e constantemente. A mensagem de Isaías 59 é uma mensagem que fala de um Deus gracioso que se volta para o seu povo, se volta para os seus filhos e quer que os seus filhos andem segundo os seus mandamentos, segundo a sua palavra, de forma plena e integral, como falamos ontem, em completa obediência. Pois bem, Paulo, ele nos fala nesse texto de uma jornada que todo discípulo vive, né? Uma jornada unida com Cristo, uma jornada de verdadeiros homens e mulheres de Deus e que, portanto, levam muito a sério essas questões relacionadas ao pecado, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Paulo, para falar desta jornada e desta luta interior que ele trazia em si contra algo que ele detestava, chamado pecado, ele então, para explicar isso, fala dele, usa ele como exemplo, né? Mas antes explica aspectos interessantes sobre a lei. Ou seja, a lei muitas vezes é vista por nós cristãos como algo não muito bom, é meio ruim. Nós gostamos de falar da lei como algo da velha aliança e que não tem em si muito valor. Mas será que isso é verdade? Vale então a gente lembrar o contexto no qual a lei é dada e determinada ao povo por Deus. É importante recordarmos que a saída do povo do Egito é marcada por uma mistura surpreendente, uma mistura muito grande de vários tipos de pessoas. Para o Egito não havia nacionalidade. Ainda que os judeus ali tentassem manter a sua cultura, a sua tradição, muitos outros povos eram escravos ali, ok? O Egito era na época uma grande potência mundial e trouxe uma variedade grande de pessoas de diversas nações, de diversas religiões para escravizar. E mais, muitos bandidos, muitos ladrões, assassinos, pessoas que estavam escondidas entre os escravos, também se juntaram ao povo que iria sair do Êxodo.
O êxodo, então, não é só os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó que saem. Tem gente de todo jeito, eles se uniram, né? Teoricamente crendo nesse Deus que seria o libertador, e então eles iriam construir uma nova nação. Os oportunistas existem desde sempre, existiam ali naquelas terras também. Por isso é necessário Deus estabelecer regras que dirigiriam o povo como nação. Deus estava estabelecendo uma nação. Diz alguns historiadores que mais de 600 mil pessoas saíram do Egito. Por isso, Deus precisou trazer diretrizes duras para estabelecer um bem viver entre todos, em todas as áreas da vida. Se você leu a lei com o coração aberto a ela, e eu quero te desafiar, te encorajar a fazer esse tipo de leitura, leia a lei, comece do Êxodo, vai até o Deuteronômio, lendo toda a lei, e vá percebendo que Deus fala de praticamente todas as áreas da vida. O conceito lei tem exatamente essa conotação, ou seja, são diretrizes para um viver saudável e promissor. Deste modo, a lei de Deus traz em si princípios que atingem o ser humano como indivíduo para gerar todo tipo de saúde espiritual, saúde emocional. Ela atinge também o indivíduo em seu lugar na sociedade, no seu lugar enquanto cidadão, né? Fortalece ou busca, traz princípios que fortalecem as relações familiares, as relações profissionais, as relações sociais. A lei fala de saúde física. Sabia disso? Olhe para a lei. Por isso que Paulo afirma no verso 2 que a lei é santa, porque ela é dada por Deus e ela é perfeita, certo? O mandamento é santo, porque ele é exclusivo de Deus e ele é perfeito. Moisés não tomou esses mandamentos, essas leis de algum outro lugar, ele toma isso do próprio Deus. Ela é santa, ela é justa. Por quê? Porque ela te coloca num caminho correto. Ela colocaria o povo no caminho correto. E ele diz que ela é boa. Por que ela é boa? Porque o mandamento é bom. Porque traz benefícios. Cido, Deus abençoe. A Roseli está aqui também. A Edna. Eu vi a Marisete também. Deus abençoe todos vocês. Traz benefícios para a vida das pessoas que o praticam. O próprio Jesus afirma que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir. Mateus 5,17. Eu não vim revogar a lei ou os profetas, não vim, mas vim cumprir. O elemento aqui interessante do princípio da lei é que ela é estabelecida como um decreto de Deus, ou seja, a lei que Deus traz é como uma lei natural, ou seja, se obedecida, resultaria em vida abundante e de qualidade. Leia Deuteronômio, você vai ver muito bem isso. Agora, nos versos 7 a 13, Paulo nos enuncia uma verdade inquestionável agora sobre o ser humano. Preste atenção no que vamos falar aqui, porque vai nos lembrar muito do que falamos ontem. Primeiro, o ser humano, enquanto pecador, vive no erro e na fantasia de que seu erro é bom. O ser humano, ele rejeita a lei de Deus, porque ele pensa que o que ele faz é bom. As pessoas na rua dizem, né? Eu não faço nada de errado. A ilusão de liberdade plena é muito evidente na vida daqueles que estão no pecado. Porém, como nós dissemos, segue um caminho destrutivo. Um caminho destrutivo. Olha comigo alguns versos aí, para nós
exemplificarmos isso, né? Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, ou veio à tona, e eu morri. Ou seja, sem a lei, eu achava que eu estava vivendo tranquilo, normalmente, mas o pecado me mostrou, né, ou o mandamento mostrou que eu estava em pecado, e isso me levou à morte, ok? O verso 11, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do pecado me matou. O pecado me enganou, diz o texto. O pecado engana e causa a morte, certo? Causa a morte. Uma obediência, então, cega e ilusória, né? Uma ideia cega e ilusória de bem-estar, que na realidade não existe. A lei como luz, diz o texto, nos aponta o texto, traz à tona a maldade. A lei e os mandamentos da palavra de Deus desfazem a cegueira e põem fim à fantasia. O mandamento do Senhor mexe com a zona de conforto e puxa a pessoa para Deus, para a vida de Deus. Por isso que a primeira ação do Espírito Santo numa pessoa que se converte é convencê-la do seu estado pecaminoso, convencê-la de que ela está vivendo no pecado. E a história de vida de todos nós é uma história de descobertas sobre pecados, sobre hábitos, sobre maneiras de agir que ofendem, ferem as Escrituras, e uma eterna mudança de vida, né? Vivemos no arrependimento, vivemos nessa transformação de glória em glória, como diz a palavra de Deus, certo? Porque o mandamento de Deus é um mandamento para a vida. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Ou seja, o mandamento é para a vida, mas quando eu me vejo pecador, eu falo, eu vou morrer. O vilão então da peça, o vilão então desta nossa existência é o pecado. Diz o texto que o pecado agarrou a oportunidade que teve quando a lei mostrou o que era certo e o que era errado. O pecado não dá poder para eu evitar o certo, mas me empurra para o errado. O pecado forçou-me, Paulo vai dizendo, contra o meu melhor juízo, a fazer o que a lei me mostrou que é errado. E assim me envolvo na condenação e na morte. Agora, perceba o verso 14. Olhe comigo para ele. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo deixa aqui uma pista para a solução dessa luta, e aqui eu quero caminhar com você. Mas é uma lei espiritual e não carnal. Talvez foi isso que o povo de Israel não tenha entendido. Talvez o povo de Israel tenha olhado para os mandamentos, para a lei, como algo humano, como algo carnal, algo que eles cumpririam até mesmo se quisessem, porque era humano. Talvez pensaram, isso vem de Moisés, né? E o povo judaico nunca conseguiu em sua carne obedecer à lei por conta disso. Mas isso não a faz má, mas revela que o ser carnal é estar contaminado pelo pecado, que está contaminado pelo pecado. Paulo então narra a luta de um discípulo em sua jornada rumo à eternidade. Paulo deixa claro que essa jornada é marcada por um conflito interior contínuo. Parênteses aqui. Se você se diz discípulo
e não tem em si um conflito interior contínuo com relação aos seus hábitos e pecados, então reveja a sua conversão. Lembra, nós falamos ali agora há pouco? O mandamento nos tira o ser humano da zona de conforto, faz ele perceber o pecado e como ele é mau. Isso nos faz pensar que um discípulo em sua jornada sempre está cônscio de que, mesmo não mais sendo escravo do pecado, está sujeito às suas investidas. Mesmo não estando escravo do pecado, estamos sujeitos às suas investidas, né? Paulo diz: nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Verso 21, assim, encontra esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside ainda em mim. Ou seja, ainda existe em mim uma raiz do pecado, que tenazmente nos assedia, como diz o autor de Hebreus, né? Que fica nos tentando, segundo a nossa cobiça. Ainda existem desejos maus dentro de nós. Por isso que um verdadeiro discípulo, ele jamais ignora esta verdade, porque para ele, isto é arriscar-se ao engano novamente do pecado. O discípulo está sempre ciente de que ele será assediado pelo pecado, e isso para ele é algo horrível. O verso 22 diz assim: porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. Porque um discípulo em sua jornada tem plena convicção das suas preferências. Olhe para mim. O discípulo, ele sempre tem preferência pela obediência. Eu tenho prazer na lei de Deus, ele diz. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Essa expressão homem interior é a parte mais elevada da natureza humana ou do homem. Ela é a parte considerada capaz de receber a graça de Deus. A palavra aqui prazer tem a ver com estar identificado, identificar-se estreitamente e plenamente com algo que vem até ele. A palavra prazer tem a ver com o desejo de experimentar e a certeza do deleite sensorial do que ele vai desfrutar. E fortemente tem a ver com identificação. Olha que interessante. O discípulo, ele olha para a palavra, para o mandamento, para a ordem, para a lei do Senhor, e ele se identifica. Aquilo traz para ele uma conexão. A lei do Senhor, os mandamentos fazem sentido completamente para o discípulo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nos versos 15 e 19, olha comigo aí. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. No 19 ele fala de novo: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo diz que existe uma preferência dentro dele, uma inclinação nova da sua mente, um desejo íntimo e sincero de obedecer ao princípio e ao mandamento de Cristo. Por isso que o discípulo, ao ouvir uma mensagem como a de ontem, ele consegue rapidamente identificar os seus erros e se reconectar a Deus. Aquele que não é discípulo, ele talvez não entenda isso, ou ele se irrite, ou ele se incomoda com o anúncio do pecado e da necessidade de arrependimento. Aquele que não é discípulo, ele questiona e diz: mas por que eu tenho que mudar o meu jeito de ser? Por que eu tenho que mudar o meu jeito de falar?
Por que Deus não pode me aceitar assim como eu sou? Por que eu tenho que deixar esta prática ou aquela prática? Por que eu tenho que assumir essa nova maneira de viver? Eu não posso simplesmente vir à igreja, fazer oração. Eu até leio a Bíblia, mas tem algumas coisas ali que eu não concordo. Esse é o falso discípulo. Porque, ao contrário do que Paulo diz, a sua identificação é com o pecado. O pecado para ele faz sentido, para Paulo não fazia, ainda que ele praticava, mas era algo que ele detestava. Se a gente fosse ler esse versículo na perspectiva de um falso discípulo, ele diria: porque não faço, que seria aqui, ó. Como é que aqui? Porque faço. Não, vamos lá. Onde que está aquele outro texto, aquele verso? Subiu o verso para mim aqui. Peraí, deixa eu voltar. Porque isso seria interessante, né? Aqui, ó. O 15. Porque ainda mesmo compreendo o meu modo de agir, pois faço o que detesto. Ou melhor, não faço o que detesto, e sim o que prefiro. Seria assim, né? Não faço o que detesto. Ou seja, eu detesto a lei do Senhor, então eu não faço ela. Eu faço o que eu prefiro. Eu prefiro o pecado, então eu vivo nele. Seria assim o falso discípulo. Isso é importante a gente entender, queridos. Isso é valioso para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada, né? Eu quero trazer hoje realmente seria um complemento para a mensagem de ontem, mas um estudo um pouco mais aprofundado sobre essa batalha, né? Existe então uma preferência na vida do discípulo, né? Por fim, o discípulo em sua jornada, bem presbiteriano hoje o estudo, 3 pontos, se submete ao senhorio de Cristo e da lei de Deus. Paulo conclui que ele é um homem miserável. Aqui a ideia de Paulo é a ideia de alguém limitado. É exatamente essa ideia de alguém que ainda carrega este mal dentro de si e precisa constantemente lutar, e às vezes cai e pede perdão e se arrepende. Mas ele diz sobre Cristo no texto: somente o senhorio de Cristo pode livrá-lo dessa força do pecado. E este senhorio leva a sua mente uma consciente escravidão e submissão à lei de Deus. Não sei se você sabia, mas a palavra ser servo na Bíblia, quando Paulo fala que é servo e fala que a gente tem que ser servo, ali a palavra é escravo. É alguém que se submete plenamente, né, a Deus e a sua lei. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que talvez alguém possa estar me questionando aí: pastor, o senhor está dizendo que nós temos que obedecer à lei do Antigo Testamento? Não, entenda, estou dizendo que nós temos que obedecer aos mandamentos e aos princípios da palavra de Deus, né? Tem um pastor aí famoso, esses dias eu vi esse áudio dele, hoje ouvindo, que insinuando, né, que alguns pecados Jesus não combateu, né, e que então a gente não tem que combater. Mas Jesus não falou sobre todos os pecados, mas Paulo falou sobre quase todos. Na realidade, o pecado é tudo aquilo que Deus fala, que Deus aponta como desonroso ao ser humano, aquilo que é incompatível com a humanidade,
aquilo que desonra a Deus e aquilo que pode destruir a sociedade. É muito interessante isso, a gente conseguir avaliar o pecado nessa perspectiva, né? E aí o discípulo, ele olha para a lei do Antigo Testamento e ele consegue tirar tranquilamente os princípios. Eu sempre dou o exemplo da carne de porco, né? Já devo ter dado aqui com vocês. O povo ia caminhar no deserto. Carne de porco tem que ser bem cozida, bem assada, frita, sei lá. Eles não tinham infraestrutura, muita higiene, recursos, estavam peregrinando no deserto. Então tinha que ser proibido esse tipo de carne, que poderia trazer doenças, enfermidades e tudo mais. Deus é a pura sabedoria, Ele ama o seu povo, ama você. Aquilo que Ele diz para você, não faça, é porque não vai ser bom para você, pode ter certeza absoluta. Aquilo que Ele diz, vai, faz isso, é porque vai ser bom para você. Deu para entender? Olha o que está escrito em Gálatas 5, 16, 17. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Andar no Espírito é deixar que o Espírito dirija a vida de vocês. Em tudo mesmo. E não obedeçam aos desejos naturais da natureza humana, ou naturais do ser humano. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Eu estou usando a nova tradução de linguagem de hoje para explicar um pouquinho melhor. Mas é muito simples isso. E muito verdadeiro o que Paulo diz. O Espírito de Deus é inimigo da nossa natureza humana. Não dá para conciliar. Aquela frase que eu já ouvi, Deus vai realizar os seus desejos. Não! Deus vai realizar na tua vida os desejos dele, não os seus. Porque o Espírito de Deus é inimigo dos teus desejos carnais e humanos. Não é legal isso, gente? É interessante, né? Não, vamos orar. Vamos orar, porque Deus vai conceder aquilo que está no teu enganoso coração. Eu nunca vi um pastor falar assim, né? No seu enganoso coração. Não, ele não vai. Pode ter certeza. Então, pastor, a gente ora. Aí tinha um teólogo que dizia que a gente ora bastante, até ser convencido por Deus da vontade dele. E aí quando a gente é convencido da vontade de Deus, a gente começa a pedir para a nossa vida a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Amém? Vamos seguindo mais aqui. Eu gosto muito desse teólogo John Stott, e comentando sobre a diferença do enfoque dos capítulos 7 e 8 e como eles se completam, afirma: o contraste essencial que Paulo apresenta aqui é entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo. Não haveria discipulado cristão sem o Espírito, uma vez que ele é quem nos vivifica, anima, sustenta, orienta e enriquece. Ser dirigido, então, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, cultivar e fortalecer este relacionamento, deixar os controles da vida e submeter ao seu controle. Isso é fundamental. William Hendrickson fala, ó, que chique essa palavra, consegui falar ela sem gaguejar, amor, que benção. Fala sobre esta batalha para 3 grupos diferentes de pessoas. Presta atenção, eu diria 3 grupos diferentes de crentes. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Primeiro é o libertino. Ele não tem esse conflito porque ele segue as inclinações naturais da sua carne. Ele vive a vida. Ele não está nem aí se está certo ou se está errado. Ele tem a cara de pau de aparecer no culto. Ele tem a cara de pau de você falar para orar, ele orar.
Ele tem a cara de pau de ler a Bíblia. E tem uns que até pregam. Né? Mas ele é libertino. Ele sente que a liberdade dele é para ele agir e viver como ele quiser. E não está nem aí com Deus, nem com as coisas de Deus. O segundo é o legalista. O segundo crente que ele aponta aqui, o William, é o legalista. Esse é interessante porque ele confia tanto em si mesmo, ele confia tanto nele, mas tanto nele, que ele não consegue vencer o pecado. Sabe? É aquela pessoa que ela acha que joga a bola igual o Neymar. E ele acredita nisso. Ele entra no campo com aquela chuteira topzera, tudo do bom, do melhor, e ele vai lá e ele é um perna de pau. No final ele sai dizendo que os outros jogam mal e que ele jogou bem. Ele é tão legalista que ele acredita tanto nele que ele não vence nenhuma batalha dessa. O pecado está sempre fazendo o gol dele. E o terceiro é o crente. O terceiro é o discípulo, né? O discípulo, ele experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. O discípulo sempre sai vencedor, porque ele se submete à direção do Espírito Santo. Ele se submete e tem prazer na lei do Senhor, na palavra, nos mandamentos, afinidade. E o final da vida de um discípulo, preste atenção nisso, eu quero dizer isso com muita convicção. O discípulo encontra paz verdadeira, alegria verdadeira. Entenda, ele peca, mas a sua conexão com Deus, a sua identificação com a palavra de Deus é algo tão forte, algo tão poderoso na sua vida, que ele rapidamente identifica o caminho errado que ele está seguindo e busca o conselho do Senhor, e ele anda nos caminhos do Senhor. É muito interessante isso. E eu vou dizer para você uma coisa: é uma das coisas mais lindas que tem, é você encontrar um verdadeiro discípulo. É uma pessoa que transmite paz para você. E é uma pessoa firme. Sim é sim, não é não. Essa pessoa é o discípulo. Ele sabe lidar com o pecado. Ele sabe como é que faz. Um exemplo simples e conhecidíssimo é o exemplo do Davi. Davi era um homem de Deus. Pecou feio, né? Porém, quando foi alertado do seu pecado, se arrependeu, chorou e voltou para o lugar que tinha que estar. Eu gosto muito daquele texto de Apocalipse, por sinal, nós vamos estudar se der tudo certo, se eu não tiver errado, mas nós vamos estudar um livro a partir do ano que vem, no Papo de Discípulo. Vamos começar com esse livro, quero começar com ele. O nome do livro é Uma Igreja Sem Propósito. E ele estuda as igrejas do Apocalipse. E é muito interessante. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Quando Jesus fala para a igreja: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
E na sequência ele fala: lembra da onde caíste. Não é nem lembrar do pecado, mas lembre aonde você estava quando você caiu. Como o lugar que você estava era um lugar muito melhor do que o lugar do pecado. E aí ele fala: se arrependa e volte, né? É assim que o discípulo age. Porque, como o próprio texto de Romanos 8 nos afirma, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e te livrou da morte. Amém, queridos? Muito bem, esse foi o Papo de Discípulo de hoje. Foi um pouco mais curto, mas foi quase que uma continuidade da conversa de ontem. E eu senti hoje que deveríamos falar desse capítulo, deveríamos falar mais sobre essa batalha, né? E se você tem dúvida, e mais, se você tem tido dificuldade em alguma área da sua vida, se você tem tido dificuldade, tem a compreensão de que você tem um pecado aí de estimação, que você não consegue se livrar, saiba que Tiago nos ensina a confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Eu estou aqui para você vir conversar, a gente vai orar junto, eu não vou te julgar. Jesus, né, não condenou a mulher adulta, ele conversou com ela, ele levou ela a uma reflexão sobre a vida, sobre arrependimento, e nós caminhamos junto sobre o arrependimento, né, na vitória do pecado. Às vezes precisa de um do outro, uns dos outros. Eu estou à sua disposição, pode procurar Pastor Edu Nogueira aqui no Facebook, nas redes sociais. Meu WhatsApp está aqui na página da igreja PI Betânia, aqui de José Bonifácio. Você pode me procurar e eu vou estar sempre à sua disposição para te ajudar. Se você não é daqui e quer uma ajuda online, eu estou aqui à sua disposição. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua família. Deixa eu dar alguns avisos importantes. Amanhã nós não temos dia de oração, amanhã nós temos ciclo de oração às 2 horas da tarde. Das 2 às 3, ciclo de oração. Participe. Quarta-feira nós temos a nossa Noite de Esperança presencial, não online, mas venha participar conosco. E no domingo eu não estarei na igreja, mas nós teremos culto no Ubarana, culto em Pantaninho, e vamos ter de manhã, né, 9 horas em Pantaninho, 10 horas em Ubarana, e às 7 horas da noite, às 19h30, o nosso culto de adoração. Na segunda-feira que vem, nós não teremos o Papo de Discípulo. Eu vou estar viajando, vou estar no encontro do SARA. SARA é um ministério de cuidado de pastor, né? E nós vamos estar lá, passando um tempo gostoso na presença de Deus, estudando a palavra de Deus também. E eu vou estar lá de segunda a quinta-feira. Então o Papo de Discípulo não acontecerá. Ok? Muito bem. E vem aí, sem ser nesse sábado, no outro sábado, nós vamos ter encontro de jovens. E, enfim, junta a panela, final do mês. E dia 27, também sábado, nós temos um culto lá em Ubarana, na casa da Edna. Ok? Então, não deixe de participar, né? Vai ser muito gostoso. Se você é de Ubarana, participe. Vai ser maravilhoso. Amém? Deus abençoe você. Fique na paz. Muito obrigado pela tua presença. Que o amor e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus.